Olá, seja bem-vindo. Nesse vídeo, falaremos sobre a profecia do capítulo 17 do livro do Apocalipse, que mostra uma prostituta sentada em uma besta com 7 cabeças. Bem, o livro do Apocalipse é uma revelação que Jesus deu ao apóstolo João quando este estava exilado na ilha de Patmos. A linguagem simbólica que Jesus usou nessa revelação, há algum tempo atrás, era um mistério para a humanidade, mas hoje já foi decodificada através da própria Bíblia. Para esse estudo, a primeira coisa que você precisa saber é que as revelações do Apocalipse não são do João e nem mesmo do próprio Jesus. São de Deus. Jesus foi apenas o mensageiro, como podemos comprovar logo no início do livro, que diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu. Deus deu essa revelação para Jesus e Jesus a enviou para o João que estava exilado na ilha de Patmos. A segunda coisa que você precisa saber é que cada símbolo tem um significado e que a própria Bíblia decodifica esses símbolos, como o livro de Daniel 7,17 que nos diz: estes grandes animais que são 4 reis que se levantarão da terra. O livro de Daniel nos ensina que, em profecia, um animal representa um reino ou um rei. Já no livro de Oséias 2,19, podemos encontrar o significado de outro símbolo quando Deus fala: e desposar-te-ei comigo para sempre, desposar-te-ei comigo em justiça e em juízo, e em benignidade e em misericórdias, e conhecerás ao Senhor. Em Oséias, Deus fala com a sua igreja como se fosse uma mulher, nos ensinando que, em profecia, mulher representa a igreja. Em Apocalipse 17,15, o anjo nos mostra outro símbolo quando fala: as águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, e multidões, e nações, e línguas, nos ensinando que, em profecia, águas representam as nações da terra. Dessa forma, a partir da Bíblia, foi feita a tabela profética, já disponível na internet, e que você pode usar para decodificar os símbolos das profecias. Mas agora que você sabe que o Apocalipse veio direto de Deus, e que em profecia mulher significa igreja, e animal significa rei ou reino, nós leremos juntos agora o capítulo 17 do livro do Apocalipse, e veremos direto na fonte quem é a besta e quem é a prostituta. Início do capítulo 17 do livro do Apocalipse. E veio um dos 7 anjos, que tinham as 7 taças, e falou comigo dizendo-me: vem, e mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está assentada sobre muitas águas, com a qual fornicaram os reis da terra, e os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua fornicação. E levou-me em espírito a um deserto, e vi uma mulher assentada sobre uma besta de cor de escarlata, que estava cheia de nomes de blasfêmia, e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata, e adornada com ouro, e pedras preciosas e pérolas, e tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua fornicação. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. E vi que a igreja estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. E o anjo me disse: por que te admiras? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que a traz, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que viste foi, e já não é, e há de subir do abismo, e irá à perdição. E os que habitam na terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo, se admirarão, vendo a besta que era e já não é, ainda que é. Aqui há o sentido, que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. E são também 7 reis. 5 já caíram, e um existe, outro ainda não é vindo. E quando vier, convém que dure um pouco de tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, e é dos 7.
e vai à perdição. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por 1 hora, juntamente com a besta. Estes têm um mesmo intento, e entregarão o seu poder e autoridade à besta. Estes combaterão contra o Cordeiro, e o Cordeiro os vencerá. Porque é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, os chamados e eleitos e fiéis. E disse-me: as águas que viste onde se assenta a prostituta são povos, e multidões, e nações, e línguas. E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta, e a colocarão desolada e nua. E comerão a sua carne, e a queimarão no fogo. Porque Deus tem posto em seus corações que cumpram o seu intento e tenham uma mesma ideia, e que deem à besta o seu reino até que se cumpram as palavras de Deus. E a mulher que viste é a grande cidade que reina sobre os reis da terra. Aqui termina o capítulo 17 do livro do Apocalipse. A profecia mostra uma prostituta sentada em uma besta, mas segundo Daniel, animal significa um rei ou reino, e segundo Oséias, mulher em profecia é uma igreja. Portanto, a profecia mostra uma igreja infiel governando um reino. Mas como saber quem é essa igreja? O versículo 9 nos dá a localização exata dessa igreja infiel, como está escrito: as 7 cabeças são 7 montes, sobre os quais a mulher está assentada. Ou seja, Jesus mostra que essa igreja infiel foi construída em cima de 7 colinas, e só existe uma cidade no mundo construída em cima de 7 montes: Roma. Com certeza você lembra que no ensino médio, em história antiga, aprendemos sobre os montes de Roma, que são os montes Capitólio, Célio, Viminal, Quirinal, Palatino, Esquilino e Aventino. Os nomes dos montes de Roma são, na verdade, nomes de deuses pagãos, como, por exemplo, o Monte Quirinal, que se chama assim em homenagem ao deus romano Quirino. Da mesma forma, o Monte Capitólio tem esse nome, em homenagem à tríade romana Júpiter, Juno e Minerva, os 3 deuses mais importantes de Roma. E assim, vemos que a cidade de Roma é a única construída sobre 7 montes, cujos nomes são nomes de deuses pagãos, o que para o Criador são abominações. É por isso também que a besta na profecia está cheia de nomes de blasfêmia. Portanto, a conclusão inegável que chegamos é que a prostituta sentada na besta em Apocalipse 17:9 é, na verdade, a Igreja Romana. A besta representa o Vaticano, e as cabeças da besta são os montes de Roma, que também representam 7 reis. Mas na tentativa de esconder essa verdade terrível das pessoas, defensores dessa igreja infiel, dizem que essa profecia é um sistema que está por vir, quando todos nós sabemos que está quase acabando. Mas falam isso para levar o povo em banho-maria, até que seja tarde demais. E ainda existe outro fato terrível, que colabora para a perfeita comprovação dos fatos, que é o significado da palavra Vaticano. A raiz da palavra Vaticano é a mesma das palavras vaticínio, vaticinar, Vaticano. E todas significam profecia. Assim, cidade do Vaticano significa cidade da profecia. E apesar de muitos empreenderem um esforço desesperado para encobrir essa verdade, alegando que Apocalipse 17 representa a cidade de Jerusalém, seus esforços caem por terra porque, além de Jerusalém não ter sido construída em cima de 7 colinas, a palavra Jerusalém significa cidade da paz. Portanto, nada do que esse espírito de prostituição invente impedirá a verdade de se propagar, como Deus planejou desde a fundação do mundo. No capítulo 18, Deus mostra o julgamento dessa igreja, e no versículo 4 ele ordena: sai dela, povo meu. Irmãos, lembrem-se que não foi o João, nem tampouco Jesus que chamaram a igreja romana de prostituta, foi Deus, o Criador.
assim como é ele também quem ordena que os católicos fiéis saiam dessa igreja. E agora, o que você vai fazer? Quem você ama mais, Deus ou a sua igreja? E que voz você vai obedecer? A voz da sua igreja ou a voz de Deus? No próximo vídeo, lhe mostrarei por que a igreja romana se prostituiu. Se você aceita a palavra de Deus, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal e deixe seu like. Deus abençoe você.